A paz do Senhor esteja com todos nós. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. É com muita alegria e satisfação que estamos mais uma vez na presença de Deus, com esse nosso devocional quase que diário, e vamos estar lendo a palavra de Deus hoje. Vamos estar lendo hoje Gênesis 19 e capítulo 20. Ao final nós estaremos orando pelos aniversariantes do dia. Hoje é o aniversário do Rodrigo, do Josi, Alberto, Alessandro e da nossa irmã Lene. E também orando pela perda do pai do nosso amigo Carlos Castanha, ao qual Deus recolheu hoje. Amém? Gênesis 19. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais velhos aos dos mais jovens aos mais velhos, chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-nos para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si. Ele lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para roubar a porta. Nisso os 2 vizinhos agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém da cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor,
Meu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixei-me ir para casa, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abrão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça, e deu uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nós deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho, e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho, e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Amém? Abraão saiu de Mamré, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxesse Sara para o palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Ué, a gente já leu isso aqui. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e por isso disse: Senhor, eu estou inocente. Será que vais destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse a Sara que é irmã dele. Ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé e eu não sou culpado? No sonho, Deus respondeu: eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. E no dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhe contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. E em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: veja o que você fez, que mal lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande. Isso não é coisa que se faça. O que é que você está pensando quando fez isso? Abraão respondeu: eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me mataria para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai, e sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: em todo lugar onde formos, faça-me o favor de dizer que eu sou o seu irmão.
Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas, e disse: Olha, Abraão, aí estão as minhas terras, more onde quiser. E Abimeleque disse a Sara o seguinte: Eu estou dando ao seu irmão 11,5 quilos de prata, para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim, todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor do Abimeleque, e Deus o curou, e também curou a mulher e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. É que eu me confundi, mas é que teve um outro também, né? Eu não lembro agora qual foi o capítulo. Que Abraão, ele também fala para aquele povo lá, para aquele lugar onde ele foi, que ele era irmão. Agora eu não lembro qual o versículo, deixa eu só procurar aqui. Ah, foi no Egito. E aqui já foi em Gerar. Mas aqui para ser a mesma coisa. É por isso que eu pensei, li de novo o mesmo versículo. Amém? Amém. Hoje é Páscoa, né? Tivemos uma palavra abençoada hoje do nosso presbítero Elton sobre a Páscoa, né? E Deus falou fortemente com a igreja, com todos que ali estavam. E Deus falou conosco também. Páscoa, esse momento onde houve a ressurreição de Cristo, né? Onde Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos e hoje ele vive. Maria foi uma mulher que encontrou a pedra fora do lugar. E os discípulos de Jesus, né, os primeiros depois de Maria que chegaram lá, Pedro e João, eles constataram que o sepulcro estava vazio. E Jesus, ele é maravilhoso, nosso Deus é maravilhoso, e ele vive até hoje e ele está no meio de nós. E ele subiu, como mostra lá em Atos, ele teve a ascensão dele, mas ele deixou esse Espírito Santo maravilhoso que nos consola, que nos aconselha e que está presente em nossas vidas, e sentimos a presença dele. Antes eu não sentia a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque eu não buscava ele. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Cristo, e a partir do momento que eu comecei a entender que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o pecado está afastando de mim e mais a presença do Espírito Santo, ele vive em mim, porque o nosso corpo, ele tem que ser templo e morada do Espírito Santo. Não é só dentro da igreja, é quando você anda na rua, quando você está trabalhando, quando você está estudando, quando você está em casa. O seu corpo tem que ser templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que habitar em ti. E quando o Espírito Santo habita em você, e quando o Espírito Santo habita em mim, não há espaço para o pecado. Vamos pecar? Vamos cometer pequenos deslizes, mas ao final do dia a gente pode estar dobrando nossos joelhos, pedindo perdão e pedindo direção de Deus, para que a gente não erre mais. Amém? E espero que o Espírito Santo esteja lá com a família do Castanha, né? Creio que ele seja no estado do Paraná. Ele está neste momento. E Deus está contigo, Castanha. Carlos, Deus está contigo, tá bom? Fica aqui os nossos pesos, os nossos sentimentos a toda a família, e que o Espírito Santo venha consolar o coração de vocês, tá bom? E também queria agradecer a Deus pelos aniversariantes de hoje. Muito importante esse novo ciclo da vida, na vida de cada um e na nossa também. São pessoas que são importantes para nós, né? Estavam algumas com a gente quando eu estava trabalhando na empresa, e tenho grande admiração.
Rodrigo, o Josi e o Alberto. E a irmã Lene também, né, comemorando mais um aniversário hoje. A aniversariante, ela é secretária da nossa congregação e é esposa do nosso presbítero Claudir, segundo dirigente da congregação. Um forte abraço, né? Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Vamos estar orando então. Algum comentário, irmão? Quer falar da Dia? A Bredinha é assim, ela não gosta de falar muito não, é quietinha. Quando ela tá em Minas, misericórdia, junto com a família dela lá, ô povo, que conversa. Né, filha? Vamos morar, filha? Então vamos morar então. Soberano Deus, maravilhoso Pai querido Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, novamente na Tua presença, Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus, o nosso Criador, todo-poderoso, soberano, maravilhoso, grandioso Deus. Pai querido Senhor, através do Teu Filho, Senhor, Jesus Cristo, Pai, em nome dele, Senhor, pedimos agora, Senhor Jesus, por esses aniversariantes, Pai querido Senhor, que estão completando mais um ano de vida, Senhor. Espírito Santo de Deus, cuida de Senhor Jesus, da família do Carlos, Pai querido Deus, vai abençoando, Senhor Jesus, este momento, Pai querido Senhor. Pai querido Senhor Jesus, Tu sabes, Senhor, como é que estava a vida, Senhor Jesus, do pai dele, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, abençoa, Senhor Jesus, dando graça, dando misericórdia, Pai querido Senhor Jesus, a cada um, Senhor. Pai amado Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Entra com a Tua providência, com a Tua graça, Pai. Pai amado Senhor Jesus, vai cuidando, Pai querido Deus. Vai cuidando, Senhor Jesus, de cada um, Pai. Vai abençoando, Senhor, a nossa família, Senhor Jesus. Vai abençoando, Pai querido Senhor Jesus, a cada um, Pai. Sim, Pai amado Senhor Jesus, eu te peço, Pai querido Senhor, pela minha família, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, coração, Senhor, os corações, nos dá Pai amado, em nome de capacidade, Senhor Jesus, de gerir a nossa casa, Pai querido Senhor. Pai querido Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, para visitar, Pai querido Senhor. Visitar, Senhor Jesus, a família dele, Pai querido Senhor. Pai amado Senhor Jesus, eu te peço, Senhor Jesus, visita cada família, Pai querido Deus. Pai amado Senhor Jesus, vai de encontro, Pai querido Deus. Pai amado Senhor Jesus, eu te peço, Senhor. Oh, soberano Deus, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és grandioso, Pai querido Senhor Jesus. Tu és grandioso, Pai. Pai amado Senhor Jesus, visita, Senhor, a nossa família, Senhor, lá no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, Pai querido Senhor. Vai visitando, Pai querido Deus. Entra com a Tua graça e a Tua rica misericórdia, Pai querido Senhor, que nos tem alcançado todos os dias. Pai amado Senhor Jesus, abençoa nossos irmãos na igreja, Senhor Jesus, nossos irmãos na fé, Pai querido Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, nesta Páscoa, Pai querido Senhor, na Tua ressurreição, Pai querido Deus, neste dia marcado, Pai querido Deus. Eu creio que o Senhor vive entre nós e está conosco, cuidando, Senhor Jesus, com a Tua mão protetora, Senhor. Envia Teus anjos, Pai querido Senhor, para cuidar da nossa família, da nossa casa, Senhor. Cubra, Senhor Jesus. Nos unge, Senhor Jesus, com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, assim te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Deus abençoe. Uma grandiosa noite a todos vocês, a todos nós. E que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém? Amém? Tchau.